Olá a todos! Hoje é o terceiro dia da carta 5. Estamos na página 174 do livro físico e na página 9 dos downloads. Vamos para a nossa oração? Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. E o propósito não é a grande marca da inteligência? E mais, a membrana de célula contínua a fazer esse trabalho de selecionar o alimento e descartar a matéria tóxica em bilhões de diferentes circunstâncias e condições relacionadas com a sobrevivência de diferentes espécies em diversos ambientes. Isso não é a evidência do propósito que se mostra dentro de cada ação de cada espécie, seja inseto, plantas, répteis, aves, animais ou seres humanos? Não seria possível descrever o universo como consistente e constante impulso do propósito, tornando visível no reino da matéria visível? O espírito do propósito é um elemento físico ou um elemento da consciência. E se você pode aceitar que o propósito é o impulso inegável da criatividade por trás da existência, então pode passar para a próxima percepção. Seu universo é a manifestação visível de uma evolução inteligente de causa e efeito, evidente na matéria viva, pois se a célula viva pode relacionar o alimento correto e também eliminar o resíduo tóxico, esta simples atividade demonstra um conhecimento da necessidade de digestão e de eliminação de tal resíduo para assegurar a contínua saúde da célula. Isso não é uma clara indicação de uma evolução inteligente de causa e efeito? E mais, a ciência diz que a célula contém um núcleo que poderia comparar-se ao cérebro humano, uma vez que transmite mensagens e sua mais importante função é de armazenamento de informação, a livraria que contém não somente os detalhes que se relacionam com uma célula, mas também as do corpo inteiro no qual ela reside. O fato é que, ao investigar a célula, a ciência descobriu que esta em si mesma parece ser um sistema de mensagens químicas transmitidas de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens das moléculas da célula fossem apenas elementos químicos inanimados?
Você poderia duvidar de que por trás de cada mensagem com uma cada, peraí. Você poderia duvidar de que por trás de cada mensageiro com uma mensagem a transmitir há um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transferidas de célula para célula para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante bilhões de anos? Em que momento da criação a consciência entrou nos organismos vivos? E como foi que o pensamento inteligente, que considera e decide, chegou ao campo da matéria inanimada inconsciente? Sem a consciência inerente, como pode ocorrer tanta atividade informada e informante em uma célula que é invisível a olho nu? Tal atividade não é o produto da consciência-conhecimento, demonstrando a presença da vida inteligente em seu aspecto mais básico? Vamos aproveitar para comentar, então? Então, ele está contando para a gente que dentro de cada célula a gente tem inteligência. Ele está contando para a gente que há uma inteligência que criou o mundo, que desenvolveu o mundo, que não foi por acaso, mas não, foi causa e efeito, foi consequência. E aí o que ele está contando, e o que ele vem nos contando, é que o universal habita em todas as células. O universal habita em todas as matérias, animadas e inanimadas. E que com isso, você pode esperar que mesmo uma parede, mesmo uma matéria inanimada, retenha consciência. Outras técnicas nos mostram isso, como a consciência, ela não está só dentro da gente, mas dentro de cada parte onde o universal reside. E o universal reside em tudo, porque ele reside nos espaços vazios. Então, ele está contando aqui que não é acaso, ele está contando aqui que é lei de causa e efeito, que o sistema criado da matéria é um sistema pensado, é um sistema inteligente, e quando ele fala de criatividade, ele está sempre dizendo que a criatividade é aquilo que a gente cocria e realiza em matéria. Então, no fundo, ele está abrindo para a gente o entendimento de que o que é inanimado ou o que é animado, como a célula, né, que é orgânico, tem inteligência. Ele vai chegar a dizer um pouco mais à frente que o nosso corpo é muito mais inteligente que a nossa memória, nossa percepção do cérebro, porque o nosso corpo consegue fazer todas as operações, enviar hormônios, reações, bater o coração e perceber o que está acontecendo ao redor, né? Sentir a percepção do outro, enquanto o nosso cérebro está super fechado às nossas percepções, porque a gente é focado em alguns aspectos da sobrevivência, da satisfação das nossas necessidades. E a gente não percebe várias coisas que o corpo sinaliza. Então, ele está falando a inteligência em tudo. Nada foi por acaso. É por isso que o corpo é a cura, né? A cura está no corpo, né? A cura das doenças, elas estão no corpo, né? A inteligência, está tudo ali. A inteligência já está ali, né? Uma Lide, simples... Oi, Lide, quer que eu oi, leia? Quer que eu leia? pode ser. Então, vamos lá. Uma simples célula viva em forma de bactéria pode mover-se sozinha e viver sua própria vida especializada e excitante no ambiente, ou como um vírus, realizar seu trabalho especializado e mortal de atacar alvos específicos nos organismos vivos. Por outro lado,
A célula pode estar fixa em um organismo, realizando seu trabalho altamente importante de construção e de manutenção de alguma parte do organismo. Tal trabalho produz matéria viva, precisamente adequada e necessária ao órgão vivo sobre o qual trabalha, sejam partes do corpo humano ou de vida animal ou vegetal, tais como os dedos dos pés do ser humano e o braço, ou a pele do animal e as presas, ou as escamas do peixe e a plumagem das aves, ou a copa das árvores e as folhas nos ramos, ou as pétalas das flores, ou as antenas das mariposas e suas asas diáfanas, a pele do réptil, dos crocodilos e seus dentes, e os olhos da lula que mudam de cor segundo a sua necessidade de camuflagem. Cada um desses fenômenos físicos completamente diferentes e aparentemente não relacionados foi criado pelo trabalho especializado e individualizado de bilhões e bilhões de células vivas idênticas. Ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva e invisível a olho nu, você pode acreditar em um universo mecanicista? Seria possível fazer tudo isso se a matéria produzida por tais células fosse ilógica, sem nenhum objetivo razoável e sem nenhuma razão para sua existência, desprovida de consciência pessoal? Este não é o caso. Estas células vivas, idênticas, trabalham juntas em harmonia dentro do homem e do animal, para fazer um fígado com suas múltiplas funções no corpo, para criar um olho complexo que tem seu propósito específico de pôr o organismo em contato direto e inteligente com seu ambiente, incorporando a ajuda do cérebro, para fazer ossos fortes expressamente desenhados em conjunto com tendões e músculos, para unir-se a outros de maneira tão conveniente que permitem o pleno e ágil movimento do organismo. Além disso, as células nunca interferem no trabalho de outras células. Ao criarem um rim, não fazem de repente uma orelha. Ao criarem cabelo, não se lançam subitamente a fazer pele. Não, as células criam o couro cabeludo e as mesmíssimas células criam o cabelo. A única diferença entre as células da pele e as do cabelo é o trabalho que realizam segundo após segundo, durante toda uma vida. Por quê? Qual é o fator motivador e inspirador? Acidente? Que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação, desde o nível mais fundamental de formação de simples elementos a partir de partículas elétricas livres no espaço até a combinação de elementos para formar substâncias químicas, a combinação correta de substâncias específicas para formar uma molécula viva, a combinação correta de moléculas vivas para fazer uma célula viva, que pode receber alimentos, eliminar resíduos, construir segundo especificações claras, deslocar-se e sustentar conscientemente esse enorme edifício de criação através de bilhões de anos? Qual é a força motivadora que concebeu e fez evoluir com sucesso nos sistemas vivos as entidades vivas, bilhões e bilhões de maneiras
de maneiras diferentes de fertilizar as sementes de todo tipo, seja as das plantas, dos insetos, dos répteis, das aves, dos animais e dos seres humanos, desenvolvendo para cada um deles um sistema inteligente de procriação, adequado às condições climáticas e à produção de vegetação no ambiente, a fim de assegurar a sobrevivência. A sobrevivência não é também uma evidência de atividade com propósito inteligente? Ao cumprir-se essa grande façanha de criatividade, você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individual de criar sua prole e de protegê-la de todo possível perigo, até que seja capaz de sobreviver sozinha? Isso não é um ativo amor pela criação, em sua forma mais elevada? Você não pode sair dessa análise sobre o que tem a inteligência humana a dizer a respeito das origens da vida e da criatividade, sem que se mencione as importantíssimas moléculas de DNA, sobre as quais se diz que levam o projeto de todo o organismo, planta ou bebê. Estas moléculas de DNA dão as instruções às células, informando que elas devem construir de acordo com os cromossomos depositados pela semente. Em lugar da inteligência, a ciência ofereceu as moléculas de DNA e as células frágeis da matéria como a fonte de existência, seu líder supremo, seu diretor de criação, das quais toda a criação deve depender para sobreviver. Contemple o glorioso DNA, Senhor de sua criação. Vamos comentar um pouquinho? Que ele vai falar mais do DNA. Quando ele começa falando do propósito. E a gente lembra que na carta 4, ele falou da intuição, com a força de vontade que se unia e levava ao propósito. Aqui ele pergunta, qual é a força de vontade, ou qual é a força motivadora? Que lá atrás ele explicou para a gente que a força de vontade, ela era uma coisa infindável. Peça para o Criador, peça para o Universal, que você vai ter força de ação, força de vontade livre, né? Ele falava isso, peça que vai vir para você com fluidez. E essa força de vontade, ela está conectada a um propósito, que era o propósito em ação. A gente falou muito sobre isso na carta 4. Aqui ele pergunta de novo: qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito dessas células, que todas têm a mesma origem, e a gente já sabe disso nas células tronco, são iguais, né? Mas cada uma delas vai virar uma coisa. E como que da mesma célula, de repente, tem um cabelo, de repente tem olhos. E ele fala: observe, uma não se mete no trabalho da outra. Parece a gente no nosso trabalho falando, não se metam no trabalho da outra. Mas quando a gente não se mete? Quando a gente confia plenamente que cada um está fazendo a sua parte. E ao contrário, quando a gente se mete, quando a gente desconfia que o outro faça tão bem feito e a gente quer opinar que a nossa forma é melhor. Da mesma forma são as células. Quando uma começa a interromper o trabalho da outra, você começa a ter as disfunções no corpo. E o corpo começa a adoecer. Mas quando o corpo está em harmonia, está confiando no amor, o corpo flui, sem adoecer. E aí ele fala: a sobrevivência não é também uma evidência da atividade de um propósito inteligente? Então, quando tem um propósito, é um propósito em ação, em movimento. Algo está acontecendo para algum fim. E esse fim é inteligente. Ele fala assim: como poderia tantos animais criarem seus filhos de forma tão amorosa, protegerem até que eles tenham condições de seguir adiante? Isso não é um propósito inteligente? Ele vai contando de várias maneiras essa façanha da criatividade, ou seja, da manifestação, da cocriação, que a gente deveria se perguntar:
Como é que cada espécie viva tem a sua maneira individual de criar a sua prole? Não é só que todos amam, cada um faz da sua maneira e de protegê-la de todo perigo, até que seja capaz de sobreviver sozinha. Então, que empurra para a vida, que permite que aquele indivíduo, aquele animalzinho, possa sobreviver sozinho, vai para a vida. Isso não é um ativo, isso não é um ativo amor pela criação em sua forma mais elevada? Então, o amor, a inteligência, são duas facetas que ele vai trazer para a gente aqui. Ele vai chamar isso um pouco mais adiante do pai e da mãe. A inteligência sendo do pai, o amor sendo da mãe. Mas ele o tempo inteiro vai falar que está completamente em conexão. Até que chega o DNA. E quando ele chega o DNA, ele fala assim, olha, a ciência coloca o DNA como todo poderoso, mas ela está tirando o lugar da inteligência, dessa inteligência em ação, dessa inteligência do universal. O tempo todo nessa carta ele vai explicar que não há matéria sem o espiritual, ou em outras palavras, não há inteligência sem o amor, não há cocriação sem inteligência, ou seja, sem o universal. E aí ele fala que a ciência vai colocar toda a expectativa na molécula de DNA, mas ficou mecanicista, como se as coisas acontecessem naturalmente e não porque há uma inteligência por trás. E essa inteligência tem um propósito, e esse propósito anda junto. Por exemplo, quando a gente adoece, qual é o ganho secundário de adoecer? A gente presta mais atenção em algumas coisas, a gente fica menos exigente de realizações materiais. Então, esses ganhos secundários, eles têm um propósito. A doença tem um propósito, porque a vida anda junto. Tudo é sempre as duas faces. Por isso ele vai falar, às vezes a ciência se cega, porque só está olhando para a parte da matéria e está esquecendo o lado da inteligência. Nesse parágrafo ele fala assim, em lugar da inteligência, a ciência ofereceu as moléculas do DNA e as células frágeis da matéria como a fonte da existência. Por que que a matéria é frágil? Porque ela é uma consequência da cocriação. E quem cocriou? A consciência, que está em tudo. Tudo o que existe tem consciência. Consciência é vida, é materialização. A materialização é a consequência de algo que foi pensado de forma inteligente antes, por alguma coisa que está em nós. Essa coisa está em nós, que cria essa inteligência. E a doença ela passa a ser uma bênção quando a gente consegue ver por esse lado, né? Dos O que ganhos, aquilo né? está querendo me levar, né? Aonde isso vai me levar, né? A Quanta doença, carência que eu estava e quanta atenção eu ganhei depois que eu fiquei doente. né? E a ciência ela fica muito presa no DNA como sendo também assim uma predisposição genética também às doenças, né? E essa predisposição a gente já sabe que representa de 5 a 10% apenas. Então, assim, tem 90% aí para poder modificar alguma coisa, né? Tem esse livre-arbítrio, quanta coisa que não dá para ser feita, né? Do que simplesmente se autotaxar, né? Porque o meu avô tinha, meu pai teve, enfim, Estou fadada a, né? a ter, né? Tipo, o que adianta? Não preciso fazer, não adianta fazer nada. Todo mundo teve, eu já vou fazer. Não, tem muito ao que se fazer, tem muito ao que se aprender, né? E tem um pouco mais de um século que a gente foi excluindo a espiritualidade de todos os processos, seja da ciência, seja da educação, seja de um monte de coisas, né? E aí a gente foi para o outro lado. Enquanto há séculos atrás só tinha o lado da espiritualidade para explicar tudo, agora só tem a ciência. E esse abismo não está permitindo que haja essa conexão, que E a eles ciência, sempre e a ciência, quando ela não explica, ela deixa no ar, né, as coisas.
né, né, compreende o que eu estou dizendo? Ela Tô- vai até um tanto, ela não vai chegar, não tem como existir absolutamente nada sem espiritualidade. Aqui Assim, ele vai é explicar importante, várias mas não tem vezes como. uma frase chamada mútua retenção, que é exatamente isso que está falando. É a espiritualidade e a materialização, como se fosse uma espiral que quando ela vai girando, um segura o outro. Isso é a mútua retenção, que ele vai usar várias vezes essa palavra nesse capítulo. Se você Sim, pensar apenas na matéria e esquecer o lado do divino que habita em nós, você não vai entender por que que a gente cocria uma doença. Porque qual é o objetivo da vida? É experimentar, é crescer, é evoluir na consciência. E às vezes a gente vai indo por um caminho muito materialista, vem a doença, te puxa de volta. Essa mútua retenção faz a gente viver assim, em espiral de crescimento e de expansão de consciência. Porque o propósito da vida vai além da aquisição de matérias. Mas a aquisição de matérias também é importante, porque pode auxiliar o nosso processo de autoestima. Pode ser que o meu processo de autoestima passe por outro caminho que não precise da materialização, mas pode ser que precise. Então, não é a materialização, o ganho de capital que está sendo julgado ou não julgado, mas é a visão mecanicista, onde tudo se reduz ao que se enxerga, ao que se percebe e não ao que se sente. E é bonita essa visão da espiral, porque o próprio DNA é uma espiral. O é lindo. próprio DNA, ele vive em mútua retenção, onde um lado da hélice é puxado por outro lado e eles vão crescendo em espiral. Fala-se muito da espiral da vida, da espiral do conhecimento. E essa é a mútua retenção. Até nisso, né? É tudo perfeito, né? As Se encaixa, palavras se encaixam, elas se entrelaçam, né? é, Dentro do lá. visível, né? De onde tiraram as células de DNA e seus inteligentes poderes direcionais? A ciência já está satisfeita. Agora que é capaz de explicar de maneira razoável por que as diversas espécies de todo tipo se reproduzem com tanta precisão e consistência, a ciência quer que você acredite que vive em um universo puramente mecanicista, que o fenômeno da evolução surge puramente de mutações casuais e da sobrevivência do mais apto. Se você estudar os diversos organismos da criação, as múltiplas e diferentes atividades de espécies relacionadas, poderá verdadeiramente acreditar em um conceito materialista tão pouco provável? Não é uma mera coincidência que hoje várias pessoas criativas empreendem viagens difíceis para explorar, determinar e fotografar os lugares em que vivem as criaturas selvagens e as plantas silvestres, a fim de permitir descobrir a imensa inteligência por trás da criação. Você é entretido e instruído por um banquete de fatos e fotografias sobre as maravilhas de seu universo. Durante meu tempo na Terra, não tive tais maravilhas quais referir, para ensinar aos judeus a universal verdade da existência. Eu tinha somente os animais domésticos e as aves para usar como exemplo de maravilhosa inventividade, inteligência e consciência, aparentemente em todo ser vivo. Em nenhuma parte do Evangelho foi escrito que eu me referia ao alto e poderoso Jeová como Criador, como era o costume dos líderes judeus. Não, eu recorri ao campo, às flores e às aves e procurei ensinar aos meus compatriotas
que eles estavam rodeados por uma criação milagrosa e maravilhosa. Há 2000 anos, em sua dimensão, nos faltava seu atual conhecimento científico para observar e explicar de maneira inteligente a atividade que eu chamava o Pai em tudo que se encontra ao seu redor. Para descobrir a sua verdadeira fonte do ser, peço a você que avalie a inimaginável e indescritível complexidade e diversidade de trabalho intencional, claramente evidente nos pinguins e nos porcos. A mente humana pode reproduzir qualquer das atividades mais básicas no sistema digestivo, por exemplo, que rapidamente reúne as enzimas requeridas e os hormônios necessários para a digestão, como a mente finita, que é incapaz de perceber claramente o verdadeiro processo criativo governado pelo conhecimento instintivo, ousa declarar explicitamente, desafiando a contradição, que compreende as verdadeiras origens da criação e as forças que deram forma à criação? Que arrogância! Esses homens somente podem pensar segundo o que eles dizem os seus olhos. Veja a ignorância científica atual com a compaixão amorosa. Com certo grau de divertimento e um grande desejo de alfinetar seu orgulho, pois, enquanto alguém não questionar sua autossatisfação e posição de infalibilidade, o verdadeiro casamento entre as eternas verdades e o conhecimento científico humano não poderá acontecer. Porém, terão que fazê-lo, ou a evolução espiritual humana ficará paralisada. Os cientistas têm a mente excessivamente cheia de conhecimento livresco especializado, de fórmulas e equações aceitas, e tem também uma grande necessidade de aprovação e reconhecimento dentro da comunidade científica, o que impede a penetração mística de inteligências mais elevadas. Muito É, interessante, né? sim, Porque ele vai falando como o cientista também se cegou, e se cega pela vaidade, pela necessidade de reconhecimento, e Sim, não vai permitir olhar para o outro lado da espiral, para a espiritualidade, que ele vai chamar aqui de fonte do ser. Então ele fala, para descobrir a sua verdadeira fonte do ser, ou seja, o divino que habita em você, essa inteligência suprema que faz tudo funcionar, que leva você a fazer escolhas das quais você não entende por que você as faz, mas você está lá fazendo, se encontrando casualmente com pessoas estranhas a você, que vão te levar a ter fatos relevantes na sua vida, né? Para que você entenda isso que te atrai, que é como um magnetismo que te puxa para acontecer coisas na sua vida, que vão te levar à sua verdadeira fonte do ser. Ele fala assim: peço que você avalie a inimaginável e indescritível complexidade e diversidade de trabalhos intencional, claramente evidente nos pinguins e nos porcos. Eu não sei dos porcos, porque eu não sou da área de biologia, mas eu sei que os pinguins, eles põem o ovinho daquele feto, do ovinho dele que vai nascer, nos pés todo o tempo para não encostar no gelo, porque lá da Antártida, né? Porque se encostar no gelo, o ovinho vai morrer. Então, o pinguim, eles ficam fazendo revezamento entre a mãe e o pai, para que aquele ovo, e é um por casal, fique protegido do gelo. Olha que inteligência! O tempo inteiro zelando por aquele ovinho que vai nascer no pezinho dele. Olha que gracinha! sim. Então, isso é a fonte do ser, que te leva a agir inteligentemente. É o divino em nós, que nos leva a fazer escolhas que a gente não sabe por quê.
E às vezes a gente fala, ai, que burra, eu fiz isso, mas a gente não sabe o que isso vai nos levar e qual o aprendizado nós teremos. Porque enquanto a gente usa a nossa arrogância de achar que sabemos de tudo, a gente se fecha. Sim. É loucura a gente achar que a gente sabe de tudo. É loucura a gente achar que a gente tem controle sobre a vida. Mas algumas de nós toma esse lugar de querer ser controladora do que o outro faz, se metendo no trabalho do outro. Por quê? Porque não está confiando. E aí começa todo o ciclo de sofrimento mútuo. Eu me meto no seu trabalho, eu não confio em você, mas eu me sinto sozinha, ninguém me ajuda, eu estou abandonada, estou sozinha, me meto no seu trabalho. Olha que ciclo, que espiral de dor que a gente busca quando a gente sai do nosso centro, quando a gente não compreende a nossa fonte do ser e a gente quer controlar por nós mesmos, ao invés de se conectar a essa fonte do ser que habita aqui. Naturalmente, a vida vai nos levar para o yin, para o dentro. E nesse para nos levar para o dentro, muitas vezes a gente vai manifestar uma doença. E a gente para de querer controlar, a gente fica incapaz de fazer pelos outros e a gente precisa olhar para a gente mesmo. E esse é o processo da vida. Ou você vai fazer esse autoconhecimento por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão. A gente testemunha disso, né? É. E o bacana, né, assim, né, eu que sou da parte da biologia, é, é ter o entendimento de que quantos sinais o corpo já deu, o quanto esse sistema celular ele está ali zelando, entende? Para não adoecer. Quantos sinais, né, o corpo está manifestando e simplesmente a gente passa desapercebido ou não quer ver. Então, o adoecer já é um extremo da não percepção e do não cuidado, né? Com certeza. Na minha família vai chegando uma idade que meus tios todos começam a ter as veias entupidas. Tudo na mesma idade, mais ou menos. Tudo com o mesmo tipo de alimentação, mesmo tipo de questões emocionais, de dores não resolvidas. E aí fala-se que isso é genético. Pois é, Não Melhor, entende né? o porque não conjunto? explica, porque não É, consegue explicar. é. E porque não faz esse olhar para o dentro. O que está acontecendo dentro de mim que está me levando a ter esse tipo? Não está na espiral, equilibrando a espiral. Só olha para o lado do que se enxerga. Como cientistas, como a gente é ensinado, né? Sim, Há uma arrogância que nos fecha à verdade, a sermos detentores da verdade. A arrogância é nesse sentido, né? De eu sei a verdade. E enquanto a gente não buscar dentro de nós essa outra faceta, a gente fica totalmente cego. E aí vem Jesus e fala: Ah, eu queria tanto alfinetar eles. Eu acho divertido o bom humor de Jesus. E, às vezes, esse do alfinetar eu não achei bom humor, não. Mas às vezes ele faz umas perguntas que você fala: Ai, Jesus é muito comédia. Você fica lendo aqui e vendo um sorrisinho no rosto, de imaginar Jesus divertido. Como ele conta que ele era, né? Um bom vivão. No sentido de alegre, não no sentido de montar nos outros. Peço aos leitores dessas cartas que formem uma associação para, em meu nome, desafiar a ciência e perguntar: em que momento da evolução do mundo material a consciência foi percebida pela primeira vez? Eu repito e digo isso seriamente. Pergunte ao cientista em que momento da evolução do mundo percebe-se pela primeira vez a consciência. Na célula viva? Se a resposta for a célula viva, pergunte se a consciência já era perceptível nas moléculas vivas que se combinaram para formar a célula
e se envolveram em uma membrana tão inteligentemente desenhada que permitia o consumo de alimento selecionado e o descarte de resíduo tóxico. Como ela reconhecia o resíduo tóxico e se aceitar que a consciência poderia estar presente nas moléculas vivas, não seria necessário perguntar se as propriedades químicas que formaram uma célula viva não teriam possuído elas mesmas a consciência que finalmente as impulsionou e projetou em uma combinação viva para formar uma molécula? E tenho retrocedido até esse ponto nas origens da existência, as propriedades químicas. Ainda seria necessário perguntar por que a consciência deveria se tornar uma presença viável somente dentro das substâncias químicas, por que não nos elementos nos quais a individualidade tomou forma pela primeira vez? E se aceitar que ela estaria nos elementos, por que se deveria negar que a consciência impulsione as partículas elétricas para formar os elementos? É racional negar tal possibilidade? E tendo chegado a tal possibilidade, não se deveria ir mais longe e perguntar de onde vem o eletromagnetismo? Qual é a realidade da eletricidade para além dos raios de luz intensos, agora descritos para a ciência como fótons e elétrons? E qual é a realidade do magnetismo para além das energias gêmeas de ligação e rejeição, estes impulsos de energia que trouxeram a estabilidade e ordem ao caos? Pergunta a ciência: de onde vem o eletromagnetismo que é responsável pelos passos mais básicos na criação de um universo organizado e disciplinado, de uma complexidade e diversidade impossível de imaginar? Vamos falar aqui um pouquinho? Uhum. Então, ele vai falar onde vem a consciência pela primeira vez. E se você fosse refletir isso, onde é a partícula menor que tem consciência? Qual resposta você daria? Sendo uma cientista ou sendo apenas uma pessoa que já viveu a vida? Aí a gente aprende lá na escola que é na célula viva, porque a gente aprende que a célula viva tem um núcleo. E esse núcleo é como um cérebro. Aí ele fala, tá bom, então se é na célula, e que tal você pensar na consciência que tem na membrana? Porque a membrana tem uma consciência independente do núcleo, e a ciência já provou isso. Ela decide sozinha o que entra e o que sai na célula, o que é tóxico, o que tem que ir embora e o que não é. Mas tá bom. Se você aceitar que a membrana, então, da célula, ou seja, uma partezinha da célula, é a menor partícula que tem consciência, ou seja, que tem inteligência, que pensa por si só, que tem liberdade de pensamento, né? Ou seja, que não é um mecânico, mas é algo inteligente, que faz isso por escolha. O que você diria das moléculas que formam essas membranas? Por que elas se juntariam? Por que elas têm, é, por que elas liberam químicas específicas? E uma molécula, a gente já aprende na escola, que ela pode ser uma molécula orgânica ou inorgânica. E quando ela é orgânica, ela vai ter um conjunto de carbonos, de outros elementos, e quando ela é inorgânica, ela não tem. Mas será que teria inteligência na escolha dessas moléculas? Aí ele vai além. Será que teria inteligência no próprio elétron e nos fótons? Até onde eu estudei, até onde eu aprendi, os fótons é a menor partícula de consciência que eu conheci. E isso a gente aprende no experimento da dupla fenda, que foi um experimento que em 1930 foi descoberto em 1905. E em 1930 ele fez um racha na ciência.
E a ciência resolveu ali ficar mecanicista. Ali resolveu falar assim, o que a gente não entende, que é essa consciência no fóton, a gente vai excluir. Mas a gente aprende na escola que tem um tal de um observador, que quando a gente coloca o observador, o fóton muda de comportamento, ou seja, o feixe de luz. Aí ele vai falar, tudo bem, a ciência já chegou até essa compreensão do fóton, isso há mais de 100 anos atrás. Então, o que que a ciência justificaria que seria o tal do eletromagnetismo? Que é uma força de ligação e rejeição, que pôs ordem ao caos. A gente sabe que teve um boom do Big Bang. E quando teve o boom do Big Bang, tudo espalhou. Tudo espalhou. E dentro desse espalhar, alguns corpos se juntaram porque um atraiu o outro e criou uma força eletromagnética entre os corpos que viraram uns satélites dos outros. E novas explosões, boom! E aí, novos corpos. O nosso Sol é entendido como fruto de 8 explosões, até formar tantos elementos que criaram o nosso planeta, que são pedaços dessas estrelas maiores que entram em órbita uma ao redor da outra. Então ele vai explicando que esse impulso básico que ele chama, ou seja, essa lei universal que empurra e atrai um núcleo de um átomo, um elétron girando para fugir, né? Ele está pronto para fugir, tanto que vem um outro átomo e rouba ele. Essas são as ligações iônicas de roubar um elétron do outro. Ele está rodando, ele está querendo fugir, mas tem algo que puxa e atrai. Então, ligação e repulsão. E ele vai chamar isso de impulso básico. Ele chama isso de energias gêmeas, que são essas energias que ele vai chamar também de mútuo, né? Que é essa força mútua que segura e empurra. Então, até aqui, ele está explicando que você encontra isso na matéria. E se você encontra na matéria, você também vai encontrar na nossa consciência. Porque o que está no pequeno está no grande. O que está em um lado da faceta está do outro lado da faceta. E ele está trazendo para a gente conceitos de: ei, observe, aonde está a consciência para você? Qual é a menor partícula que tem consciência? E se você perguntar para um cientista, ele vai chegar até o fóton, porque ele já chegou nesse experimento. Mas então, se tem consciência no fóton, onde está a consciência das matérias, animadas ou inanimadas, na ciência? Por que a ciência derrubou esse conceito? E até quando a ciência vai funcionar com esses conceitos derrubados? Porque senão, você não vai conseguir colocar ordem ao caos. É isso que ele está montando dentro da nossa cabeça aqui, ó. Ou a gente vai entender que essas forças de ligação e repulsão são inatas do ser, da gente, de todas as causas, ou a gente vai não entender as leis da existência, continuar com uma mentalidade mecanicista, e aí a gente se cega a outra faceta dessa espiral. Continua aí mais um pouquinho. Tentarei agora explicar com suas palavras aquilo que está além das palavras e, nesse momento, além de toda a compreensão terrena individualizada. Por isso ainda que o intelecto ajude o cérebro a compreender as realidades espirituais que estou expondo para você. Também cria uma barreira à verdadeira percepção e experiência espiritual. Por essa razão, considere as referências à dimensão universal final como simples proposições, ideias, vislumbres de formas resumidas de consciência da realidade por trás e dentro de seu universo. Leve cada uma dessas ideias, uma a uma, à meditação. O que eu estou querendo explicar está inteiramente na consciência e é da consciência, sem parâmetros nem fronteiras.
Se você está suficientemente evoluído espiritualmente para seguir-me até aqui, para além das palavras, você começará a compreender espiritualmente tudo o que tenho tentado dizer. As palavras guiarão você para novas visões do ser que serão abertas em seguida. Persevere. A luz, gradualmente, talvez imperceptivelmente, penetrará em sua mente e você terá pequenas aberturas de visão interior. São muitos os que experimentam um pequeno clarão de visão interior, o que brevemente sentiram um toque da consciência divina. E logo, sem ousarem, continuar crendo no momento transcendente de seu despertar, começaram a questionar, duvidaram e finalmente dispersaram o pequeno influxo da consciência divina. Cuide para não fazer o mesmo. A incredulidade o atrasará, o prenderá no plano da existência material mais do que pode imaginar. Seja o que for, que seja dado a você e que você seja capaz de receber, apanhe rapidamente e não duvide. A dúvida destrói o progresso firme, porque cria suas próprias formas de consciência, as quais suprimirão ou mesmo erradicarão a visão interior que tenha alcançado anteriormente. Portanto, a sua escolha de pensamentos, convicção ou incredulidade, dúvida ou fé, constrói ou destrói o seu progresso na busca da verdade. Qualquer negação apaga de sua consciência o progresso que você tenha conquistado. Além disso, quanto mais alto você ascender na verdade espiritual, mais poderosos se tornam os seus pensamentos. Assim sendo, crie e mantenha firmemente o seu próprio impulso espiritual e não permita que ninguém interfira e enfraqueça esse impulso. Mantenha-se firme em suas percepções anteriores. Em tempos de dúvida, navegue com pensamentos positivos usando afirmações iluminadoras, agarrando-se às orientações inspiradoras prévias e recordando dos momentos em que suas vibrações de frequência de consciência estavam mais altas. Usando a força de vontade, escolhendo afirmações que contenham pepitas de ouro de verdade espiritual, torne uma e outra vez a esse nível mais elevado de consciência. Não se renda por preguiça mental aos altos e baixos das energias espirituais da consciência, nem se converta em uma gangorra espiritual. Enfatizo fortemente esse perigo de autoobstrução. Torne-se ativamente consciente dele. Se você conhece algo nas narrações da minha vida na Palestina, lembrará que eu também sofri o fenômeno dos altos e baixos da consciência espiritual e que foi necessário retirar-me para as colinas para rezar, meditar e renovar as minhas forças espirituais. Portanto, compreenda os seus períodos áridos, porém não ceda passivamente a eles, pois conduzirão você a uma mudança indesejável de atitudes e padrões mentais e emocionais. Recorra conscientemente à sua fonte do ser para receber nova força e para a elevação das frequências de sua consciência. E assim, essas fases negativas se reduzirão enormemente em força e duração. Digo novamente, esteja atento para o modo como você usa a sua mente. Deixe que a sua atividade mental seja sempre construtiva, a fim de que ela possa contribuir
para seu crescimento espiritual e não seja um contínuo obstáculo. Então, ele aqui, ele vai falando assim, olha, pessoal, eu vou tentar explicar para vocês. Eu vou tentar explicar com palavras que vocês entendam. Mas veja bem, às vezes a sua inteligência vai te cegar. A inteligência é importante. Você precisa compreender, mas permita que os seus sentimentos te ensinem. Então, eu vou dar para vocês parâmetros com palavras novas para que entre nos seus sentimentos. Mas olhe, observe. Às vezes você vai ter uma compreensão e você vai fazer, ahá, entendi. Mas aí logo vai vir alguma coisa que vai te gerar dúvida. E as dúvidas atrasam a sua percepção. Quando ele fala aqui das dúvidas, eu lembro muitas fases da minha vida onde eu duvidei de muitas escolhas, né? Escolhas profissionais, escolhas de namorado. E nessas dúvidas, a gente se perde mesmo. Ah, eu gosto mais de fulano ou de ciclano? Ah, eu quero isso ou eu quero aquilo? Então, às vezes, se você está em fase de ter dúvidas, tudo bem, entenda que faz parte, mas também entenda que a dúvida cega. Vou dar um exemplo bem bobo, tá? Imagina que você quer um namorado e que você resolve namorar dois ao mesmo tempo. Porque namorando dois ao mesmo tempo, você vai poder decidir mais rápido qual que você quer. Isso dá certo? Não, porque um vai ter qualidades e o outro vai ter outras qualidades. Isso vai te deixar com dúvidas. E quando você fica com dúvidas, você não sabe qual dos dois você quer, porque você não pode pegar o melhor de um e o melhor do outro. São seres humanos e eles vão ter limitações. E o que que faz a gente tomar o caminho certo? Agir com consciência do nosso coração. Se eu escolho dois ao mesmo tempo, eu vou estar ofendendo a um dos dois. Então, se eu vou escolher com o meu coração que isso não é uma coisa virtuosa a se fazer, eu passo da dúvida, porque eu vou agir com a consciência do irmão. Ou seja, quanto mais a gente usar nossos valores de moral, de respeito ao próximo, de compreensão de Deus em todos nós, do coletivo, da importância do coletivo, valores que norteiam e que centram a vida, menos a gente vai ficar preso na dúvida. Quanto mais a gente tentar racionalizar por nós mesmos, esse ou aquele, não solto um porque não sei qual dos dois eu quero, mais preso a gente fica na dúvida. Foi um exemplo meio bobo, mas é só para dizer que a gente alimenta a dúvida. A dúvida é uma coisa que vem. Ah, e agora? Criador, me mostra o caminho. Isso é uma coisa. A dúvida faz parte. Mas se a gente alimentar a dúvida, a gente vai ficar preso nela, ó, muito tempo. Então ele fala, ó, não cai nessa. Vai para o seu coração, vai para os seus valores mais profundos, respira e segue. Persevere, porque a luz vai gradualmente e imperceptivelmente entrar em você. Então continue lendo, continue aprendendo, continue porque vai se abrir. Primeira vez que eu li essa carta, eu estava contando para minha madrinha. Minha mente bugou. Eu não entendia. Ela mais para frente vai começar a dar as leis da existência e eu falava, cara, não estou entendendo nada, como pode? Eu vejo essas palavras, eu entendo o que elas querem dizer, mas não entra. E agora ela entra tão fácil. É tão natural tudo que eu ouço aqui, que eu nem sei se às vezes eu deixo de fazer observações, porque para mim já está tão lógico, tão fluido. E aí ele vai falar assim, são muitos que experimentaram esses primeiros pequenos clarões. Mas aí deram espaço para a incredulidade. Olha, isso pode te atrasar. A dúvida destrói o firme progresso. Então, nessas horas que você tiver com dúvida, que você sentir, ai, estou perturbado, estou com raiva, estou com sentimentos de irritação dentro de mim, se dá um tempo. Saiba que isso existe. Lembre-se que isso existe. Isso aconteceu comigo, Jesus. Ele fala, se você conhecer alguma parte da minha história, vai saber disso. Mas ele contou aqui pra gente como ele ficou perturbado até que ele vai lá no templo quebrar tudo e como ele saiu de si e aí ele precisa parar e meditar. Ou seja, vai para dentro nessa hora, respira fundo. Estou em desarmonia, estou em desequilíbrio.
Respira fundo. Coloca pensamentos positivos que você já sabe, positivos não, pensamentos norteadores, que você sabe que são verdade. Repete como um mantra para você, porque isso vai te levar de volta para um estado de equilíbrio. E não alimente a dúvida. Se você alimentar a dúvida, você vai ficar muito tempo nela. Mas se você quiser fazer isso também, é totalmente natural, faz parte do processo. Aí ele vai falar: retorne uma ou outra vez para um nível mais elevado de consciência. Traga suas verdades à tona, mesmo que outras pessoas queiram te tirar disso. Olha, gente, quando eu comecei a entrar nesse caminho, eu comecei a testemunhar curas. Eu comecei a testemunhar milagres. E aí eu comecei a agir de uma maneira diferente do comum. Ou porque eu quisesse muito falar para as pessoas as minhas verdades e ter comprovação delas, ou porque eu quisesse ser compreendida naquele novo eu que eu estava me tornando. E muitas vezes me sentia excluída, me sentia num lugar ruim, mas eu vi, eu testemunhei, eu não conseguia mais negar aquilo que já era uma verdade para mim. Então, ele está falando assim: enfatizo fortemente esse período da autoobstrução. Torne-se ativamente consciente deles. Se você conhece algo das minhas narrações, você vai perceber que eu passei por isso. Então, nos momentos áridos, não ceda passivamente às confusões, ao voltar a ser algo que você não é, porque você já entende isso que é. Você já testemunhou isso. Então, digo novamente, esteja atento ao modo que você usa sua mente. Se reúna com grupos, com outras pessoas que já têm essa consciência. E ele fala, né? Forme um grupo, questione a ciência, desde que a sua atividade mental seja sempre construtiva. Não é positiva, é construtiva. É que te leve a um lugar que você já sabe que é a verdade, a fim de que ela possa contribuir para o seu crescimento espiritual e que não seja um contínuo obstáculo. Porque o que isso vai nos levar é a nossa fonte do ser e vai nos levar ao outro lado da espiral, ao entender por que criamos a vida como criamos, por que fazemos as escolhas que fazemos, e entender a lei da existência vai dar sentido para a nossa inteligência. E o Pai é a inteligência. Ele fala, né? Eu chamei de Pai lá na Palestina, que eu queria explicar esse Pai amoroso. Nossa inteligência é amorosa. Então, que bom que ela está aqui. Ela é para ser compreendida. Mas se a gente ficar mecanicista, se cegar a matéria, a gente vai se fechar nas dúvidas. E a gente vai perder tempo. De quê? De ser feliz. Ele quer muito que a gente seja feliz. Ele fala, né? Eu cheguei lá, tudo feliz para contar para as pessoas lá naquele tempo da Palestina como que eles encontrariam o reino de Deus, como que eles trariam o reino de Deus para eles, né? Ele chega a parecer um pouco ingênuo quando ele fala aquilo, porque, meu Deus, como as pessoas compreenderiam tudo aquilo. Mas o que ele mais quer é que a gente compreenda as leis da existência, para que a gente possa ter tudo o que a gente deseja: felicidade, paz, alegria, realização de todos os nossos desejos e todas as nossas necessidades sejam atendidas. Sim. Então, E fazer boas escolhas, né? Ele está falando para a gente fazer boas escolhas, é, para usar minha mente, é. E né? quando a gente não entender, saber que os momentos áridos existem. E Sim. muitas vezes a gente passa por isso, né? Muitas vezes eu me percebo em desequilíbrio e irritada. Paro, respiro, repito os meus mantras de consciência do que eu acredito, porque eu já testemunhei tanta coisa. E então eu Sim, faço escolhas conscientes do que eu estou se a fazendo. energia está aí, se a energia está aí para a gente pedir, mostra qual é o próximo passo. É. Eu penso que muitas vezes a gente vai despertando, tendo pequenos despertares, e aí a gente volta para a rotina normal e pensa, ah, devo estar maluco, ou vou ignorar isso aqui porque foi só um evento, foi só um milagre. Ah, foi só um milagre. Prestar E aí o que a atenção à ciência faz? intuição, né? A A ciência intuição. nomeia e ignora, ao invés de falar É, assim, eu cocriei um milagre.
Se eu cocriei aí um milagre, eu posso cocriar dois, posso cocriar três. Deixa eu olhar para isso com mais profundidade, né? Para atenção. É Vamos isso, terminar né, por meus hoje? amores? É É, isso. meu espaço aqui parece que deu uma hora de a reunião com a gente, meu espaço começa a ser invadido pelas crianças. Isso. É porque é o tempo correto. É. Tem o seu Beijo. like, viu? Um E a gente Deus. está aqui semana que vem. É. Beijos. Obrigada, Marjorie, pela sua Beijo. presença. Venha sempre. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Beijo. Dá tchau para todo mundo, pessoal. Fala tchau. Oh, Oh, não quero, beijo. então. Com sono. Um beijo. Ai, que bonitinho. Tchau.